Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tomando os cuidados, tomando as devidas prevenções. E aqui, através desse canal da plataforma Eduque, nós vamos dando continuidade às nossas aulas, né? As nossas aulas pela televisão, também pelo rádio, em outros canais. E na aula de hoje nós vamos conversar sobre a geografia, né? Geografia do segundo ano. Então o nosso tema de estudo da nossa videoaula de hoje vai ser a utilização dos recursos naturais e os impactos ambientais. Aqui quem fala é o professor Marcos Barreto. Vamos lá então. Vejam só, a utilização dos recursos naturais. Como o próprio nome sugere, essas fontes de recursos elas se encontram na natureza. E a vida humana, ela não existe, ela não é possível sem a natureza. A gente aprende, né, na escola, nas aulas de geografia, que a natureza ela é primária e que a vida humana ela é secundária, a sociedade ela é secundária. A natureza ela existe sem o homem, mas o homem não existe sem a natureza. A gente precisa da natureza como base para que a vida humana possa ser possível. A utilização dos recursos naturais. Seres humanos e outras formas de vida têm dependido de coisas que existem livremente na natureza para sobreviver. Então, desde que o homem é homem, desde que o homem surgiu, desde que o homem manipula a natureza, que ele está inserido nesse espaço geográfico, ele precisa dos recursos que está disposto nela, para que a sua vida seja possível, correto? Essas coisas incluem água, mar e água doce, a terra, os solos, as rochas, as florestas, os animais, os combustíveis fósseis e os minerais. Então, todos esses materiais que a gente acabou de conversar, eles estão na natureza e estão no nosso dia a dia. São coisas que às vezes você nem percebe que está ao seu alcance. Hoje, com a industrialização, com a transformação de bens, de produtos, esses materiais muitas vezes estão disfarçados, né? Em bens que você tem na sua casa, em um objeto, no seu cotidiano. Mas todos eles se fazem presente na nossa vida. Não só na sua casa, mas quando você anda na rua, quando você vai para um hospital, quando você vai para uma escola. Então a gente precisa desses materiais. Precisava naqueles momentos mais remotos, precisamos hoje e ainda continuaremos precisando. Então a gente vai entender um pouco de como acontecem os recursos minerais, por que a gente usa e por que é importante também a gente utilizar aquela palavrinha de ordem chamada de preservação, né? De preservar esses recursos. Recursos naturais à base da vida. A gente sabe que esses recursos eles são fundamentais para a nossa existência. Sem o processo desses materiais nós não estaríamos, nós não viveríamos, né? E a nossa vida ela não é possível para a gente, para nós, para os nossos filhos, para os nossos pais. Então todos esses elementos abastecem e fomentam o nosso dia a dia. Recursos naturais podem ser consumidos direta ou indiretamente. Então vamos entender um pouco de como é que esses recursos eles podem ser utilizados, eles podem ser consumidos e são todos os dias e dessas duas formas. Diretamente, vejam só. Florestas para o alimento, para a biomassa, para a saúde, recreação e maior conforto, né, o maior conforto da vida. Então, diretamente, a gente precisa das florestas para a gente se alimentar, para esse processo dos recursos minerais que se encontram, por exemplo, o petróleo, os combustíveis fósseis, os minerais, que todos esses abastecem o nosso cotidiano. Indiretamente, como que nós utilizamos? Florestas na atuação de controle de temperatura, no controle de enchentes, de proteção contra as tempestades e ciclagens de nutrientes, correto? Então a nossa temperatura, o clima, ele também é modificado por esse aspecto da vegetação. Ele também precisa desse aspecto da vegetação. Então uma região sem esse substrato natural, ela pode sofrer algum tipo de interferência também. Assim como a presença ou não desses materiais, elas podem intensificar certos tipos de tempestades também. Então, nós utilizamos elas dessas formas, direta e indiretamente, e assim se fazem presente no nosso cotidiano. Existem formas de aproveitar os recursos naturais tais como... Nós vamos ver agora algumas formas e também já algumas dessas modalidades, desses recursos naturais que nós estamos utilizando no nosso cotidiano e que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. E são importantes para a nossa vida. Vejam só, a prática da agricultura. Então a agricultura é uma das primeiras atividades econômicas que o homem fez, que o homem conseguiu desenvolver, que o homem conseguiu dominar essas técnicas e ela acompanha a nossa vida humana, né? É importante salientar que quando o homem quando ele dominou essa agricultura foi quando ele se tornou sedentário, né? Foi quando ele parou de ser nômade e se estabelecia em um lugar, porque agora ele poderia, a partir de técnicas, de ferramentas, ser provedor dos seus próprios insumos. A caça e a pesca. A caça e a pesca ela acompanha a vida humana também desde muito tempo, então esse processo ele é muito importante
nosso trabalho da vida. Muitas culturas ainda utilizam desse tipo de ferramenta, por exemplo, como os indígenas que estão em situações mais isoladas, né, que dependem muito mais do substrato natural que lhes rodeia, então eles são à disposição e usam muito desse instrumento. Nós temos o extrativismo mineral, lembrando que o extrativismo significa extração, é quando você vai na natureza, você vai extrair algumas coisas de lá em seu benefício, sem se preocupar muito em repor, né, fazer com que novos saiam. Então o extrativismo mineral em busca dos metais, das pedras preciosas, isso é muito comum também e nós ainda continuamos utilizando. O extrativismo vegetal também, principalmente na nossa região, muitos povos, muitas comunidades utilizam desse extrativismo vegetal. É você ir atrás do açaí, atrás da castanha, atrás do látex, né, da seringueira. Então são alguns exemplos desse extrativismo vegetal. Dentre outras atividades econômicas, que todas elas vão compor essa riqueza desses recursos naturais que estão presentes no nosso dia a dia, correto? Recursos naturais, para a gente pegar um conceito, né, do que diz o recursos naturais e o que ele quer dizer mesmo. Vejam só, recursos naturais são elementos da natureza úteis ao homem no processo de desenvolvimento da civilização, da sobrevivência e conforto da sociedade em geral. Podem ser renováveis, como a energia do sol e do vento, já a água, o solo e as árvores, que estão sendo considerados limitados, são chamados de potencialmente renováveis e ainda não renováveis, como o petróleo e os minerais em geral. Então nós temos uma abundância de recursos que eles são infinitos, né? Eles estão aí à nossa disposição, tem aqueles outros que eles podem ser finitos. Então a gente pode também ter essa capacidade de, por exemplo, a vegetação, os rios, esses lençóis aquáticos, a gente ter esse processo de contaminação e também a gente perder um pouco desses materiais, né? Que são os potencialmente renováveis. E tem aqueles que não são renováveis, né? Como os metais, os minerais e o petróleo também são energias, são fontes desses recursos que nós podemos perder, eles são considerados finitos, né? Eles têm um fim, eles podem acabar. Esse conceito aí então é do Schumacher, que ele nos diz, tenta nos dizer um pouco desse conceito de recursos naturais. Falando também dos recursos naturais, a gente pode falar de uma outra coisa que é muito interligada aos recursos naturais, que são chamados impactos ambientais. Esses impactos eles podem ser negativos ou positivos. Geralmente, quando a gente fala dos impactos ambientais, a gente temos a dar um enfoque aos impactos negativos, que eles podem ser acentuados e muitas vezes são causados pelas nossas ações humanas, né? E que elas são constantes e estão por todo o mundo. Então vejam só, o que significa esses impactos ambientais, esse termo, né, esse binômio? Designam as diversas formas de afetar o meio ambiente, principalmente pelas consequências das atividades humanas na natureza. Então, as atividades humanas na natureza, ela vai desenvolvendo relações. O homem se apropria da natureza e ele vai desenvolvendo relações com ela constantemente. E isso ele vai modificando esse substrato natural, ora positivo e ora negativamente. E negativamente nós temos vários e sérios impactos ambientais que o homem faz e que nós estamos a cada dia mais fazendo essa reflexão de até quando esses impactos eles são pertinentes e o que eles podem nos reverter à nossa vida. Vejam só, eles alteram as condições normais de funcionamento da natureza e podem causar danos irreversíveis ao mundo. Então, como nós estamos inseridos nesse substrato natural, utilizando dele, mas também nós temos uma capacidade de modificar esse espaço, né? Positivamente ou negativamente, como nós já falamos. Então, a depender das nossas condições, a gente pode causar certos danos que possam ser irreversíveis para a natureza, como a gente vê muito pela televisão, nos jornais, né, na internet também, que comumente estão ali acontecendo, estão em funcionamento. As consequências do impacto ambiental refletem insegurança na saúde e no bem-estar do povo, além da fauna e da flora. Então, por que é importante estudar sobre esses impactos ambientais e saber quais são, né, os principais desses impactos? Porque essas ações, elas afetam simplesmente esse substrato natural, que como nós falamos no começo, ele é base para a vida humana. E não só a vida humana também, né, mas a vida animal. Então, todos esses seres vivos, eles precisam estar em conexão e precisam desse ciclo natural. Então, para o nosso próprio bem-estar, é necessário que nós saibamos utilizar os recursos naturais de forma com que eles atendam às nossas
nossas necessidades, mas também ter um controle, uma forma de que nós não vamos degradar esse espaço natural e que isso, além de degradar esse espaço natural, além de levar ao fim algumas fontes de recursos naturais, isso pode também trazer outras consequências à nossa própria vida. Então é meio que um jogo de dominó, um ciclo em que você faz um movimento, mas que no final ele vai refletir e ele vai voltar para você. Bom, aqui nós vamos ver alguns dos principais impactos ambientais que nós temos hoje. E o primeiro que nós vamos estar vendo é sobre a atividade industrial. Vocês lembram que nós conversamos muito sobre a indústria, a industrialização, primeira e segunda, as revoluções industriais nas nossas aulas anteriores. E nós vimos que a indústria, ela tornou um novo momento a nível da humanidade, a nível da sociedade, e também modificou como o homem se relacionava com a natureza, e isso gerou vários impactos positivos e vários impactos negativos. E falando desses impactos ambientais, de como o homem pode atingir a natureza negativamente, a atividade industrial ela tem um grande poder de degradar, né, de afetar esse espaço natural. Vejamos aqui o nosso GIF, por exemplo, ele está ilustrando uma poluição atmosférica. Nós temos hoje cada vez mais fábricas que estão sendo construídas e cada vez mais estão produzindo novos produtos, né, novos bens, novos objetos, e estão ali emitindo vários gases na nossa atmosfera, e esses gases acabam chegando à nossa camada atmosférica, e isso a gente consegue gerar vários problemas. Também para a nossa respiração. Então todo esse processo, esse ciclo, ele precisa ser cuidado de uma forma que a gente atenda às nossas necessidades, como falado, mas também a gente não prejudique esse substrato natural. Além disso, as fábricas também elas conseguem, têm essa capacidade de emitir os seus dejetos, os seus resíduos, que às vezes podem ser muito tóxicos, muito contaminantes, e muitas vezes, esse substrato eles não são filtrados da maneira correta e eles acabam indo parar, por exemplo, nos rios, nos lagos e poluindo toda a vida aquática que existe naquele lugar, e lá na frente, futuramente, por exemplo, existe alguém que precisa daquele rio, precisa daquela água para sua existência, para comer, para beber. Então isso também é afetado. Então, de modo geral, né, a atividade industrial que ela está espalhada por todo mundo, bem acentuada, ela é uma das potenciais que causa esse processo de impacto ambiental. Um outro processo que a gente encontra são o descarte irregular de resíduos, né? A gente sabe que nós estamos agora... Não somos mais nômades, nós somos sedentários, nós nascemos, crescemos e vivemos no mesmo lugar, nos multiplicamos, construímos coisas, então aquilo que está ao redor dos nossos bairros, das nossas casas, do nosso estado, eles estão sendo afetados com tudo aquilo que nós produzimos. Então imagina a quantidade de descargas de esgoto que é produzido pelo seu bairro, por toda a sua cidade, e que na maior parte, isso é nível de Brasil, né? Nas pesquisas falam isso, que nós sofremos com um processo de falta de infraestrutura, falta de saneamento, né, saneamento básico, esgoto, água tratada. E assim o que acontece, todos esses resíduos eles são despejados in natura, né, em lençóis freáticos, nos próprios rios, e assim contaminam todo esse espaço, esse substrato natural. Bem como também a presença dos lixos, né? Vejam essa imagem aí que nós estamos vendo, é muito comum, né, muito visível na internet. Nós temos aí um córrego, e esse córrego ele vem arrastando esses lixos que são jogados pelas pessoas, e nesse momento aí eles estão acumulados. Perceba a quantidade de plásticos e de outros materiais que estão aí, e isso não é uma coisa local, é uma coisa que está em todo o país e acontece em todos os estados, em muitos países do mundo também, e no Brasil isso é uma realidade, né? Cada vez mais nós estamos produzindo plásticos e outros materiais, descartando com mais facilidade também os objetos, e isso quando não tratado, isso quando não bem coletado, reutilizado, reciclado, eles vão parar no nosso planeta, na nossa natureza, e que necessariamente eles não vão ser aproveitados pela natureza. Então eles vão gerar mais impactos negativos para o solo, para os vegetais e para os animais também. Exploração dos recursos naturais. Nós existimos dentre essa capacidade de absorver os recursos naturais, nós utilizamos os recursos naturais como, por exemplo, os minerais, o petróleo, os fósseis. E às vezes, quando não controlado e quando não feito de forma organizada, acabam trazendo esse processo, como nós estamos vendo aí na praia, que foram esse material de petróleo, que ele acabou chegando na praia, poluindo as águas, matando animais também. O desmatamento acentuado, ele também precisa ter essa organização, porque acabam prejudicando então essa natureza.
Outros fenômenos é a atividade mineradora também, nós estamos vendo aí nessa imagem a exploração ali de minérios. Na outra também nós estamos vendo um GIF onde uma área com esses rompimentos das barragens que nós vivenciamos no Brasil há pouco tempo, uma área que antes como ela estava e depois como é que ela ficou após esse rompimento dessa barragem. Então vejam que potencialmente esses impactos podem ser muito nocivos, ok? Vamos fazer aqui um rápido exercício para a gente fomentar e a gente entender um pouco mais das nossas atividades até então. Vejam só, atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, os quais, na maioria dos casos, são nocivos ao meio ambiente e também ao ser humano. Um exemplo são as atividades industriais que devem queimar combustíveis como gás ou óleo. Independente do estado físico do resíduo produzido, a atividade industrial tem contribuído para poluir de forma intensiva e preocupante quais ambientes. Alternativa A, apenas a água. Alternativa B, apenas o solo. Alternativa C, apenas o ar atmosférico. Alternativa D, a água, o solo e o ar. E a alternativa E, a água e o solo. Qual seria então a alternativa correta? Que essa atividade industrial ela tem a capacidade de poluir. E, como nós conversamos, a alternativa correta vai ser a letra D. Tanto a água, quanto o solo, quanto o ar atmosférico, que são esses três sistemas naturais, eles podem ser poluídos por esses resíduos que são produzidos e, se não tratados, né, se não compensados da melhor forma possível, eles vão agredir a natureza. Tudo bem? Então, aqui nós chegamos ao final da nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Vocês vão encontrar mais questões, mais conteúdos na plataforma Eduque, ok? Nos vemos então na próxima aula. Até breve!